Meus queridos amigos aqui do nosso grande canal, principal canal de análise política aqui do YouTube, eu vou trazer para vocês minha teoria secreta que eu uso há alguns anos para interpretar os movimentos políticos no Brasil e vou usar a luz desta teoria, que chama de teoria das esferas, tá bom? O que está sendo feito de movimento político por parte do Moro, do Bolsonaro e do Lula nessa disputa para as eleições de 2022, tá? Vou usar também como base as pesquisas que saíram recentemente e vou explicar as dificuldades que o Moro está tendo para crescer com determinados públicos, tá? As dificuldades do Lula também, para ele poder basicamente se espraiar para os demais, e o Bolsonaro que está preso numa armadilha. Você vai entender tudo nesse vídeo, roda a vinheta. Galerinha, antes de continuar eu faço aquele pedido, tá? Que outro canal, cara, te ensina política na prática, traz teorias, traz teses, traz bastidores, é o nosso. E a gente está fazendo enfrentamento a grandes mentirosos, seja o Brasil 247 com o Lula, seja o bolsonarismo com seus jovens panos e coisas do tipo. Então, se inscreve no canal, clica no sininho, é uma forma inclusive de nos ajudar a continuar nosso trabalho, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos lá. O que acontece, tá bom, pessoal? Primeiro eu vou explicar minha tese, é uma coisa bem rápida, uma teoria que eu vi fazendo análise de rede social lá para 2015, 2016. Eu reparei quando tinha surgido esse fenômeno do fora Dilma, do impeachment da Dilma Rousseff ali na época, que as forças, tá, dessa nova direita, mas eu posso botar as forças que a classe média que usava a internet e falava de política na internet se dividia, eram três. Você tinha três blocos. Um bloco era o da moralidade, tá? Que era a ideia de que o Brasil ele não tinha dado certo porque os nossos políticos eram corruptos, aquela ideia tipo, o Brasil ele foi colonizado por degradados, ladrões e tal. Então assim, todo político é corrupto e se não roubassem o Brasil ia ser um país incrível. E o que representava muito esse impacto na época era a Lava Jato, era um cara como Vila que falava muito disso, um site, por exemplo, como Antagonista, assistia a Lava Jateira, e o símbolo maior disso aqui era, na época, o Sérgio Moro, tá? Mas se fosse falar do movimento político, a gente tinha, por exemplo, o Vem Pra Rua, que era muito ligado a essa tese. Outra tese que estava crescendo era a ideia de que o Brasil ele não dava certo porque nós vivíamos uma ordem caída. Olha, o pacto da Constituição de 88 não deu certo, os nossos valores morais estão destruídos, nós, enquanto nação, somos administrados por pessoas que não nos representam, que são mentirosas, falaciosas, que vivem de viver outros valores e não de expressar os valores do povo brasileiro. Tem que haver uma espécie de uma revolução que restabeleça a ordem na mão do povo, que era a tese do Olavo de Carvalho. E isso vinha para muitos campos. Desde a ideia de ordem mesmo, ordem pública, né, com as coisas, as páginas de policiais, os farrures, o Bolsonaro, eu citei o Olavo, pregadores evangélicos e diversas lideranças que imaginavam que nós vivíamos uma ordem imoral e caída, tá? E deveria ser restabelecida uma ordem sob novos termos, tá? O Bolsonaro estava aqui, tá? E outro grupo, né, que o movimento liberal estava incluso nisso, imaginava o seguinte: o Brasil é um país que ele é um país atrasado, antiquado, é um país tocado por oligarquias e como é que se diz, distante dos avanços do que acontece de melhor no mundo, que é a esfera do progresso. O MBL surgiu inserido aqui com a ideia de reforma, vamos reformar o Brasil, reforma. Tá, então eu boto como movimento, eu boto MBL, havia o Partido Novo que surgiu nisso aqui, e o nome que foi parar no governo Bolsonaro, que ficou muito claro nesse aspecto do progresso, foi a época ali o Paulo Guedes, tá? Paulo Guedes ele estourou muito em cima disso aí, que é a ideia de que se nós modernizarmos o Brasil, modernizarmos o Estado brasileiro e nossas instituições, nós podemos alcançar os países de primeiro mundo. Por que eu tinha reparado? Porque isso são três utopias que as classes médias no Brasil sempre tiveram, tá? De que se você resolver alguma destas coisas, o Brasil dá certo. Tipo, eu fui para os Estados Unidos, puta país organizado, as estradas tudo certo, as leis simples e tal. Basta fazer isso aqui no Brasil que ninguém segura esse país. Assim como o pessoal da ordem. Olha, Brasil é uma desordem, esse lugar é um carnaval eterno, ninguém trabalha, uma vagabundagem, os políticos não prestam. Olha, se botar ordem nessa casa, ninguém segura o país. É assim como é da moralidade. Olha, só tem ladrão nessa bagaça. Viu? Só roubam o Brasil. Como roubam demais o Brasil, vou te falar um negócio, se prendesse todo mundo, se tirasse esses ladrões daí, ninguém roubasse o Brasil, ninguém segurava o nosso país. Que são três explicações simples, tá? De sentimentos, normalmente, e isso muito expresso na classe média, que o homem comum brasileiro tem, tá? Que ajudam a explicar as movimentações políticas. E os diagnósticos que a gente fazia de rede social, ele se dividiu em três. Eu criei, são as três esferas de influência. E isso tanto funciona que quando o Bolsonaro ascendeu ao poder, tá bom? Ele, representante do campo da ordem, ele chamava de a nova era.
né? Ele chamou 2 superministros, um que era o Moro, que representava a ideia de moralidade, e outro era o Paulo Guedes, que é a ideia de progresso, ou seja, o Bolsonaro unificou os cinturões, ele fez uma espécie de um triunvirato aqui, tá? Pois bem, houve a dissolução do governo Bolsonaro e a gente está indo para a eleição com 3 candidatos basicamente se destacando dos demais, né? O Bolsonaro, ainda representando o campo da ordem, mas cada vez mais preso no campo da desordem, e não deixa de ser sintomático, né, que no campo da ordem ele sempre opere com 2 coisas, né? A ideia de que ele combate as verdades pré-estabelecidas. Então ele questiona coisas que são consideradas comuns, coisas que são consideradas, vamos dizer, validadas pela ciência, pelo jornalismo e tal. E aí ele vai, sou contra a vacina, quero esse remédio diferente, que sou eu contra isso, eu contra aquilo, sou contra medidas de restrição. Ele sempre questiona algo que, na visão dele, é uma expressão de uma ordem corrupta, uma ordem inválida, ao STF, por exemplo, e organiza manifestações para derrubar essa ordem válida. Então o Bolsonaro ainda está nisso aqui, mas cada vez mais fraco. Na verdade, ele representa a desordem, né? A gente pode falar que o Bolsonaro é o candidato da esfera da desordem. O Moro, de forma muito óbvia, ele se coloca como candidato desse campo da moralidade, né? Ele ainda vem com essa trajetória da Lava Jato e não à toa ele está botando, e eu não concordo, tá? Não acho que é uma boa ideia, ele botar candidatos ligados à Lava Jato lá na chapa do Podemos, do Dallagnol, essa turma toda, tá? Essa é uma posição minha. E no do Progresso, quem tá falando por isso? Quem fala é o Lula. Veja só, como o Lula ele tem um track record de crescimento econômico no governo dele, ele tá construindo um discurso para levar para as classes médias de que todo mundo vai voltar a comer picanha, as pessoas vão voltar a viajar, a vida vai voltar a melhorar, porque a vida era muito boa com ele, tá? E estranhamente, o Lula pegou este campo aqui como forma de alcançar a classe média. E eu cito essas 3 coisas para a classe média porque isso aqui faz parte do debate público. Eu desenhei uma pirâmide aqui, tá vendo? Ó, tá? O debate público, que são basicamente, cara, participa do debate público aí, vai 1/3 da população brasileira, quase metade da população brasileira. O resto é o povão que é alienado, e o povão basicamente quer que o Estado provenha a ele, tá? Com basicamente recursos, segurança, talvez saúde, tá? A educação nem está na ordem de, tá lá em cima, na ordem de prioridade do povão. Então o Lula, ele já ganha, porque o Lula, ele é o único que se comunica com esse campo aqui, tá? O Bolsonaro pega um pouco, tá? Mas o Lula, ele pega aqui e ele tenta alcançar a classe média vindo com um discurso de prosperidade para a classe média. Foi assim que ele operou. Vamos lá, vamos entender então essa dinâmica, tá? Porque se cada um tá indo com este tipo de bloco, com esse tipo de discurso, como é que eles vão avançar sobre os campos dos demais amiguinhos na eleição? O Moro é um cara que aparece nas pesquisas com 12%, mais ou menos, e o Moro não está conseguindo avançar nem no eleitorado mais simples, tá? Nem no eleitorado que vê essas questões ligadas à ordem resolvido, né? Então, por exemplo, como é que o Moro vai avançar? Qual o discurso que o Moro vai ter para resolver a crise econômica e flertar com a ideia de progresso para que ele chegue tanto para o povão em crise, quanto para essas classes médias entenderem que a gente pode ter um novo surto de crescimento econômico. Por enquanto, esses temas não estão resolvidos, tá? E o fato do Moro não avançar nem com um discurso para cá, para avançar o eleitorado bolsonarista, discurso sobre, vamos dizer assim, esses temas ligados ao aborto, drogas, temas também ligados ao sistema político brasileiro, tudo isso vai ter que ser abordado por ele. Quando a gente fala sobre campo, armas, o eleitorado do interior que existe do Bolsonaro, tudo isso também tem que ser abordado com maior ênfase para o Moro para ele poder desidratar esse universo aqui. O Lula vive um problema. Qual é o dilema dele? O Lula é um cara, como eu disse, que ele tem esses aspectos mais populares, muito claros, né? Então o povão que não participa do debate público já está com o Lula, né? Na pesquisa que saiu do Modal, o Lula está com 54% entre brasileiros que têm até um salário mínimo, que ganham até um salário. Você está entendendo o impacto do Lula? O Lula fala muito, fala do coração dessas pessoas aqui. Mas ele não está conseguindo bater aqui na classe média porque ele é percebido, especialmente no campo da moralidade, tá, como um ladrão. E o período dele como um período profundamente corrupto. E também o petismo, especialmente no final com a Dilma Rousseff, como alguém que estava estabelecendo uma ordem justa, especialmente nas relações que ele tem com países pouco democráticos. E ele não se ajuda quando ele vai lá e fica falando bem do Daniel Ortega, quando fica aplaudindo o ditador. E por mais que ele tenta fazer turnês mundo afora para estabelecer uma espécie de uma... Olha só, eu sou um homem sério e tal, as pessoas percebem que o Lula
é o Lula, né? E ele não consegue avançar isso. Então o Lula tem um teto. E é por isso que o Lula, para tentar furar esse teto, para tentar mudar essa imagem que ele tem dentro dessas duas esferas de discurso na sociedade civil, ele está tentando buscar um vice diferente. Essa história do Alckmin, muita gente fala que é blefe, mas não parece blefe. Seria uma forma dele se encaminhar para isso. E de resto ele vai continuar com a picanha. Quem não gosta de uma picanha com uma pontinha de gordura? Que no fundo, quando ele fala de picanha, ele está falando de progresso material das pessoas. Melhoria na qualidade de vida das pessoas. E o Bolsonaro? Bolsonaro, meus amigos, tem uma situação muito complicada, tá? Porque ele já é percebido, até pela turma dele, como alguém corrupto e que governa com corruptos. E a chegada do Centrão no governo e a todas as votações que o Bolsonaro vem participando, e o escândalo da rachadinha, e a ideia de que ele se alia com corruptos o tempo todo para poder se construir, foi plasmado na classe média, então ele não consegue avançar para cá, tá? E aí ele fez uma escolha na questão do progresso muito interessante, porque a questão do progresso, dentro da lógica liberal que ele deveria governar, você tinha aqui uma disputa de teses. Uma tese é, Bolsonaro vai pro povão pagando auxílio emergencial, mas pagar auxílio emergencial você tem que destruir os pressupostos da economia brasileira e você vai gerar retrocesso e perda de dinheiro para as classes médias, para a classe média baixa, sacou? Na ânsia de comprar o povão, o Bolsonaro vai perder a classe média baixa. E a classe média, e todo mundo, basicamente a população economicamente ativa. Então o Bolsonaro ficou em dúvida no que fazer com a questão da prosperidade. E como a prosperidade e o progresso não vieram no governo dele, afinal estava com o Paulo Guedes, ele só tomou decisões ruins, o Bolsonaro falou, quer saber? Foda-se! Ele não vai ter um discurso nenhum para progresso. Vou vir aqui, ó, direto, injetar dinheiro para comprar as pessoas para tentar concorrer com o Lula aqui. Vocês estão entendendo o jogo que tá dado? O Bolsonaro abandonou aqui, e ele está indo direto para cá, então ele vai ter um discurso conservador e vai voltar a falar do restabelecimento de uma nova ordem patriótica, esses vagabundos aí do STF, tá ligado? E, enquanto isso, ele tenta se comunicar com o povão, o que me parece uma estratégia muito manca, especialmente diante de um Sérgio Moro, que precisa azeitar um discurso econômico para falar em prosperidade, e aí falar sobre Brasil de uma forma que não seja apenas combate à corrupção. E um Lula que, veja só, tá muito sólido aqui, tá? Isso aqui já coloca ele no segundo turno e já coloca ele muito bem para disputar o segundo turno, portanto que ele ganha em todos os cenários, mas que não tá encontrando um caminho nem aqui, vocês estão entendendo? O que me parece claro, tá? O Moro, de certa forma, ele tem um campo mais aberto, discursivo, para poder crescer nessas três grandes utopias e para poder atuar de forma mais completa no debate público. De todos, o mais travado é o Bolsonaro, tá? Porque o Bolsonaro ele perdeu o discurso tanto de progresso material quanto de avanços morais, de moralidade na ação política. E o Lula, né, que por enquanto só fica jogando picanha para a classe média, ele conta com uma base muito popular e tem tempo para tentar diminuir a rejeição dele ou a percepção de que ele seria um líder ilegítimo, não apenas corrupto materialmente aqui, mas um líder que defende uma ordem pouco democrática. As pessoas imaginam, o Lula vai transformar o Brasil na Venezuela. A gente está falando que ele vai colocar uma ordem justa, entendeu? Quando falam isso. Então, o Lula não é... O Lula também não está com o jogo fácil, tá? Quem tem o maior espaço de crescimento, se a gente entender o jogo como isso aqui, é o Sérgio Moro, tá? Os demais enfrentam problemas e vão ter que refazer suas estratégias políticas para o ano que vem de uma forma um pouco mais aprofundada. Porque continuando o jogo assim, imagino eu, nem Bolsonaro, nem Lula tem muito espaço para avançar, tá bom? Essa aqui foi uma análise mais complexa, espero que vocês tenham gostado. Se tem dúvidas, tá? Isso aqui eu explico, assim, a exaustão na Academia MBL, isso aqui foi um resuminho para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e beijo e abraço para todos vocês. Oh, a cara de tralha que ela gosta.